Evangelho de João. Nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador e como nosso Criador. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Verbo que estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não existiria nada sem ele. Quem é o Verbo? Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é Jesus, o Filho unigênito do Pai. Então o Verbo é Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele. 10, verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Jesus é o Criador. Deus Pai e o Espírito Santo fazem tudo. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, Deus Pai e o Espírito Santo fazem tudo através de Jesus Cristo. Colossenses 1, aqui está falando de Jesus, o primogênito. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, através de Jesus, o primogênito, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Então, Jesus é o Criador, Deus Pai e o Espírito Santo fizeram tudo através de Jesus Cristo, o Verbo, Logos, a palavra, aquele que fala e traz tudo à existência. Então, Jesus é o Criador dos céus e da terra. E nós temos que aceitar Jesus como nosso Redentor e o nosso Criador. E como que nós declaramos que Jesus é o nosso Redentor? Nós o aceitamos e nos entregamos ao batismo. E como nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Criador? Em Êxodo 20, verso 8, nós temos o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Santificar significa separar para uso de Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma. Então Deus manda que nós nos lembremos de santificar o seu dia, de separar para uso na obra de Deus. E ele diz, 6 dias vocês vão trabalhar. Mas o 7º dia, nele não farás nenhuma obra, não farás trabalho algum. Então, a santificação do dia de sábado, que Deus pede, é através de não fazer nenhum trabalho para nós mesmos. Nós podemos trabalhar em prol do próximo e da obra de Deus, mas não nas nossas próprias obras. Isso é santificar o dia de sábado. E por que Deus nos pede isso? Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então por que nós temos que santificar o dia de sábado, não fazendo nenhum trabalho? Porque Deus é o Criador dos céus e da terra. E quando você santifica o dia de sábado, você está declarando que você aceita Deus como seu Criador, como o Criador dos céus e da terra. E por que é tão importante assim nós declararmos que Deus, que Jesus Cristo é o nosso Criador e o nosso Redentor?
Jeremias 10, verso 11. Deste modo lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra, até eles irão desaparecer da terra e de debaixo destes céus. Hoje muitas igrejas estão apresentando um Deus que não é o Deus da Bíblia para as pessoas. Eles querem apresentar o Jesus Cristo somente de algumas partes da Bíblia. E eles omitem que Jesus é o Criador dos céus e da terra, apresentando assim um Jesus diferente daquele revelado nas Escrituras. Muitas denominações dizem, essa parte da Bíblia vale, essa não vale, o Velho Testamento foi abolido, você não precisa santificar o dia de sábado, você não precisa guardar os 10 mandamentos. E assim eles apresentam um Deus diferente do Deus da Bíblia. Um Deus que não fez os céus e a terra. E Jesus Cristo é o nosso Redentor e o nosso Criador, aquele que trouxe à existência os céus e a terra. E a Bíblia diz, os deuses que não fizeram os céus e a terra, até eles irão desaparecer da terra e de debaixo destes céus. Então, omitindo a verdade de que Jesus é o Criador, e assim as pessoas não levam as pessoas a santificar o dia de sábado para declarar que Jesus é o Criador dos céus e da terra, eles estão apresentando um Deus diferente do Deus da Bíblia, um Jesus Cristo diferente do Jesus da Bíblia. Então, Jesus é o nosso Criador e o nosso Salvador. Quando aceitamos o batismo, e nós declaramos que Jesus é o nosso Salvador. Quando santificamos o dia de sábado, nós declaramos que Jesus é o Criador dos céus e da terra. Amém.